Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Façamos um tempo de silêncio e rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para compreender essa palavra. Amém. Irmãs e irmãos, hoje, segundo domingo da Páscoa, a palavra de Deus apresenta para nós muitas formas de nós vivermos agora uma relação com Jesus de uma maneira nova, que não é aquela que os apóstolos viveram antes dele morrer e ressuscitar. Os sinais do ressuscitado no meio nosso, é isso que nós temos que tentar decifrar nessa palavra. Como encontrar o ressuscitado no meio nosso? Como percebê-lo?
Na primeira leitura eu passo breve. Uma igreja que dá testemunho de Cristo, que atrai a ela os doentes, os enfermos, os possuídos, para que ao menos a sombra de Pedro toque nos que sofrem. Primeiro sinal do Cristo ressuscitado, através da igreja, que é presença de Cristo na vida de quem sofre. A igreja torna Cristo presente na vida de quem sofre. Um outro sinal, uma igreja que dá graças, porque Deus é bom. Uma igreja que dá graças, proclamando tudo que Deus fez. Assim Cristo se faz presente, através da ação de graças que a igreja realiza. Na segunda leitura do livro do Apocalipse, uma igreja que enfrenta sofrimento. Fui levado à ilha de Pátimos, um presídio de segurança máxima, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. Uma igreja que expressa e manifesta ao mundo a presença de Cristo, pela fidelidade a Ele no sofrimento. Mas também uma igreja que é, ainda no livro do Apocalipse, uma igreja que é arrebatada até o céu, no sofrimento aqui da terra, uma igreja que é arrebatada até o céu, para assistir à liturgia celeste. O ressuscitado, com túnica branca, uma faixa de ouro em volta do peito. Uma igreja que é arrebatada. Mas tem vários sinais do ressuscitado no Evangelho que eu queria tomar com vocês. Peguem lá. No Evangelho número 9 do seu folheto, tomem lá comigo, João 20, 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, leia comigo, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Então, entendamos uma coisa. Cristo se faz presente agora no mundo através da igreja, que está reunida, apesar de ser uma igreja medrosa, com as portas fechadas, com medo dos judeus, mas Cristo entra, as portas trancadas, com medo, mas Cristo entra, e deseja o quê? A paz. Repitam comigo, na igreja reunida, Jesus ressuscitado, se faz presente, e dá o dom da paz. Continuem comigo no versículo 20. Depois dessas palavras, leia: mostrou-lhes as mãos e o lado. Firma, igreja, vamos? Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Então, primeiro sinal, na igreja reunida, Cristo se faz presente e dá o dom da paz. Segundo sinal, para a igreja reunida, Cristo mostra as marcas e dá o dom da alegria. Repita comigo, para a igreja reunida, Jesus ressuscitado, mostra as marcas do seu sofrimento, e dá o dom da alegria. Não vá só lendo e escutando isso, vá interiormente rezando e pedindo ao Senhor o dom da paz. Vá interiormente rezando e pedindo ao Senhor o dom da alegria. Não escute apenas como recordação, não, mas experimente essa ação de Cristo agora em você, te dando a paz, te dando o dom da alegria.
Terceiro sinal, versículo 21. Novamente, Jesus disse, brada: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Para lá. Terceiro sinal de Cristo ressuscitado. Repitam comigo. Para a igreja reunida, dá o dom da paz, e envia em missão. Peça ao Senhor que te envie em missão. E não pense que a missão que você vai realizar no mundo é coisa boa que você quer fazer somente. É mais do que isso. Versículo 22. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Para lá. Repitam comigo. Sobre a igreja reunida, Jesus ressuscitado, sopra e dá o dom do Espírito Santo. Senhor, diga: Senhor, dai-nos o sopro, dai-nos o Espírito Santo. Continua. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Versículo 23. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Repitam comigo. Para a igreja reunida, o Senhor sopra, capacita a igreja, qualifica a igreja, para o dom do perdão. Essa é a obra da igreja. A igreja que se reúne, a igreja que recebe o dom da paz, a igreja que recebe o dom da alegria, a igreja que recebe o Espírito Santo, tem uma função: levar para o mundo o dom do perdão. Quantas vezes você já ouviu ou já falou, nós padres escutamos a pessoa dizendo: padre, eu não sei perdoar, eu não dou conta de perdoar. Padre, eu rezo e não consigo perdoar. Eu digo sempre, recordando esse texto: perdão não é obra sua. As pessoas dizem assim: eu queria que Deus colocasse amor no meu coração para eu saber perdoar. Eu digo: perdão não é porque você passa a amar quem te ofendeu. Talvez tem pessoas que você nunca vai amar, mas nem por isso você deverá dizer que você não tem qualificação e capacitação para dar-lhes o perdão. Dar o perdão é obra do Espírito Santo em você, que capacita você, que qualifica você para perdoar aquela que na carne, no sentimento, você nunca vai amar. Portanto, perdão não é obra nossa. Perdão é obra do Espírito Santo para quem se abre à ação dele. Agora, o mais difícil é aceitar que a paz, o Espírito Santo, a alegria, a capacidade de perdoar, se recebe na igreja reunida. Vamos ver. O texto agora tem uma espécie de recheio. O que nós lemos até agora é uma espécie de o pão, agora vem o recheio, depois vem o outro pão. É um sanduíche. A gente brinca assim
para entender a estrutura do Evangelho. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: brada, todo mundo, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Versículo 26. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Pronto. O sexto sinal do Cristo ressuscitado. Repita comigo: Jesus se faz presente. Jesus se faz presente na comunidade reunida. Na comunidade reunida. Com frequência. Com frequência. 8 dias depois. 8 dias depois. Na reunião da igreja. Na reunião da igreja. Para celebrar a Eucaristia. Para celebrar a Eucaristia. É nesse encontro. É nesse encontro. E nesse dia. E nesse dia. Que ele se faz presente. Que ele se faz presente. Minha gente, isso aqui é a coisa mais difícil de engolir. Quem é mais velho aí junto comigo, se lembra? Há 20 anos atrás, os evangélicos diziam orgulhosamente que no meio evangélico não era como o meio católico, que nós católicos aceitávamos a ideia de católico praticante e católico não praticante, que no meio deles não tinha isso. Sendo crente era perseverante de qualquer jeito, não tinha crente não praticante. Hoje em dia não é mais assim não. Naquele vigor e naquele entusiasmo da pregação dos evangélicos, o povo veio e, convivendo com a igreja, foi percebendo um monte de coisa que não deu conta de conviver, de engolir, e foi afastando. O último censo do IBGE identificou que no Brasil tem aproximadamente 42 milhões de evangélicos. E tem aproximadamente 15 milhões de evangélicos que se declaram sem nenhuma igreja. Quer dizer, tanto no meio católico quanto no meio evangélico, tem as pessoas que pensam que é possível viver uma relação com Cristo sem a igreja. E eu sinto muito dizer isso, dizer isso a vocês, porque em cada um de nós há um pouquinho de Tomé. Tomé é o camarada que desiludiu da igreja. Ele passou por isso tudo aqui na Semana Santa. Antes desse desfecho, Tomé conviveu 3 anos com Jesus e com os apóstolos. Quando Jesus morreu e foi sepultado, Tomé pensou: compensa mais ir para aquela igreja não. E se alguém fosse puxar a orelha de Tomé, Tomé tinha material de sobra para dizer: eu conheço essa igrejinha. Eu vi Jesus dando a maior bronca em Tiago e João, filhos de Zebedeu, quando eles foram com a mãe deles pedir os primeiros lugares lá no céu. Quando Jesus entrasse na glória, Jesus deu maior bronca neles. Eu vi Jesus dizendo para Pedro que antes que o galo cantasse, Pedro iria negá-lo 3 vezes. Eu vi
Jesus xingando Pedro com um palavrão que Jesus nunca dirigiu a mais ninguém. Quando Pedro quis tirar Jesus do caminho da cruz, eu vi Jesus falando para ele: afasta para longe de mim. Então, Tomé era como muitos católicos, muitos cristãos, que quando fala em igreja para ele, para ela, ele só lembra dos defeitos da igreja. E fica nisso. Nas nossas famílias e nas nossas casas, quantos Tomé nós convivemos? Quando você fala em ir para a igreja, eles torcem o nariz dizendo: eles não querem a igreja, eu quero aquele padre, ou aquela comunidade tal, onde é gostoso para mim ir lá, mas não é a igreja. Que com padre que eu gosto ou sem padre que eu não gosto, com comunidade que eu ame ou comunidade que eu não ame, é igreja. E no dia do Senhor, e na hora da Santa Missa, eu irei lá, porque se eu quiser me encontrar com Cristo, o ressuscitado agora se faz presente, dá a paz, sopra, dá o Espírito Santo, dá o dom da alegria, capacita para perdoar na igreja. A partir de hoje, você vai ter que estender a mão para os Tomé lá da sua casa, estender a mão e convencer os Tomé da sua casa que, apesar dessa fraqueza e debilidade da igreja, Cristo está presente nela. E os Tomés só vão receber a paz, o perdão, o Espírito Santo, a alegria do ressuscitado nessa igreja, que os Tomés sabem a lista dos defeitos. Sexto sinal de Jesus ressuscitado: se faz presente com frequência na reunião da igreja. Versículo 26. Desculpe. Versículo 25. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Versículo 26, leia. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Versículo 27, toda a igreja leia bem devagar agora. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Sétimo sinal de Jesus ressuscitado, repitam comigo: na igreja, Jesus se mostra, mostra as marcas do seu sofrimento, para vencer em nós as nossas dúvidas, a nossa incredulidade, a nossa infidelidade. Versículo 28. Tomé respondeu: meu Senhor. Ô igreja, reage. Deus. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Leia. Bem-aventurados que creram sem terem visto. Oitavo sinal de Jesus ressuscitado, repita comigo: na igreja, Jesus dá o dom da paz, e chama
e chama quem está fraco quem está fraco a tocar nele. a tocar nele. Pode ser que seja você hoje, o Tomé, ou a Tomé, que Jesus fala: vem cá, põe seu dedo aqui. Você acredita, Tomé, porque você me vê. Bem-aventurados, Tomé, os que creram sem terem visto. Olha aqui, estenda sua mão aqui para a palavra. Repita comigo: Jesus, hoje eu não vejo o seu corpo marcado como Tomé viu. Jesus, hoje eu não preciso ver para crer, mas hoje o Senhor me dá o dom de ouvir a sua palavra para crer. Jesus, como Tomé, eu digo, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, faz-me acreditar naquilo que escuto, para não precisar ver, para crer. Amém. Irmãs e irmãos, Jesus chama de bem-aventurados os que creram sem ter visto. Somos nós. Se você der conta de sair dessa igreja hoje, acreditando na palavra e crendo que pela palavra o Senhor entrou aqui, o Senhor te deu a paz, o Senhor te encheu de alegria, o Senhor te deu o sopro do Espírito Santo, o Senhor te deu capacidade e qualidade para perdoar. Se você sair daqui hoje acreditando que o Senhor se apresenta a você apesar das suas dúvidas, considere-se discípula e discípulo dele. O problema não é ter conflitos na fé, ter dúvidas. O problema, sabe qual é? Quando você pega uma chamazinha pequena de luz, porque ela é pequena, você joga ela fora e prefere caminhar na escuridão das suas dúvidas e das suas incertezas. Tem muita gente que faz isso com a igreja. Vem na igreja, não está do jeito que você quer, você chuta o balde, joga tudo fora e vai andar na cegueira da sua incredulidade. Aí é um problema grave. Portanto, o desfecho desse evangelho é assustador, sabe por quê? Porque chama a mim e a vocês a olhar para a igreja e, apesar das debilidades minhas de padre e de cada um de nós que são muitas, sair daqui acreditando que a partir de agora não há Cristo sem a igreja. Esse orgulho de muitos Tomés que tem aí dizendo: não, eu já fui, eu vi, e não compensa. Esse orgulho dos Tomés não leva você a lugar nenhum. Você vai se arrebentar nas dúvidas suas e nas dúvidas dos Tomés, que tem orgulho em dizer para você toda a podridão que eles sabem da igreja. Versículo 30. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Para lá. Bem-aventurados que creram
os que creem sem ter visto. Versículo 31. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Repitam comigo. Na igreja, Jesus ressuscitado, permite ser tocado por nossas dúvidas, para que voltemos a crer. Na igreja reunida, Jesus ressuscitado possibilita que voltemos a crer e professar a nossa fé, como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e, como São Tomé, reze pedindo a Jesus o dom, a graça de crer. Peça a Jesus ressuscitado para reacender no seu coração aquela chama da fé que foi apagando, que vai apagando, que vai sendo ameaçada pelas fraquezas dos membros da igreja que você conhece, que você fica sabendo, que você supõe. Essa chama da fé que você permite ser apagada, porque você ouve ou vê tantas fraquezas de membros da sua igreja. Fale para Jesus ajudar você a tomar uma firme decisão, apesar das suas dúvidas, das suas fraquezas, dos seus desencantos, que você nunca arrisque viver sem a igreja. Peça a Jesus para ajudar você a voltar dessa igreja hoje, dando testemunho dele para cada Tomé que não veio à igreja e que só fica jogando na sua cara os pecados e as misérias da igreja, e você não consegue reagir e chamar essas pessoas da sua própria casa, da sua família. Você não consegue trazê-las de volta para que aqui se encontrem com Jesus. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Fiquemos de pé. Vem, 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 Espírito Santo, Transforma a minha vida. transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. quero Renascer.
Deixe o folheto no banco, levante suas mãos para os céus e, como Tomé, renove com todo vigor a sua fé. Amém. 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 Amém.